Boa noite, queridos. Estamos aqui para mais um Tadel Integrado. Quero agradecer o pastor Ralf e a pastora Lisa pela grande oportunidade, pelo investimento. Quero também deixar um abraço aí a todas as igrejas, né? Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Parque Bonneville, Magé, Teresópolis, Jardim Esperança. Espero em Deus que de alguma forma o Senhor nessa noite possa te edificar através da palavra que eu tenho a compartilhar. E essa palavra foi gerada nesse tempo de jejum e oração. Nós temos buscado o Senhor, temos assim nos alinhado com o Espírito Santo, temos buscado estarmos mais ligados, mais atentos à sua voz, e o Senhor gerou essa palavra no meu coração no meio do choro, no meio de uma busca, no meio de um envolver, né? De jejum e oração. Espero em Deus que de alguma forma essa palavra possa gerar obras eternas em mim, em primeiro lugar, mas também em você que está aí nos assistindo. A palavra que eu quero ministrar tem como tema o que fazer num tempo de crise. O que fazer quando a adversidade bate à nossa porta? O que fazer num tempo de dificuldade? Porque quer você admita ou não, a vida de um cristão, ela é composta de montes e vales. Montes, lugar de revelação, lugar de poder, lugar de revestimento, e vale, lugar de combate, lugar de confronto, lugar realmente de sermos tocados e perseguidos. Isso é vale. A vida de um filho de Deus, ela é composta por essas duas vamos dizer assim, etapas ou fases. Ora estamos no monte, ora estaremos no vale, guerreando, batalhando contra o inimigo. Então devemos nos preparar, sim, para os tempos de vale. E o texto que eu quero me respaldar para compartilhar a palavra está em 1 Samuel, capítulo 30. Nós leremos do verso 1 até o verso 7. Amém? Abra sua Bíblia, enquanto você está abrindo aí, eu gostaria de estar orando. Desde já, agradecendo a Deus por aquilo que Ele há de fazer em nós. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa grande oportunidade, pelo teu amor incondicional. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor vê valor naquilo que não tem valor. A tua palavra diz que o Senhor faz com que o solitário viva em família. O Senhor nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Quero te agradecer porque o teu trabalho ele é contínuo em nós, Senhor. O Senhor começou uma boa obra e há de concluí-la. Muito obrigado porque nós estamos dentro dessa obra, desse trabalho do teu Espírito. Te agradeço no nome de Jesus. Amém? Vamos lá então? Podemos ler o texto? Diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe, invadido a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não ter mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Ionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. O último versículo. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi.
E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Né? Olha que situação completamente catastrófica. Davi e seus soldados não estavam na cidade e o inimigo, aproveitando da ausência deles, invadiu a cidade. Os amalequitas invadiram a cidade de Ziclag, entraram ali, incendiaram tudo, antes de incendiar, logicamente, tiraram as mulheres, os filhos, os idosos, tiraram todos os habitantes da cidade e incendiaram, destruíram a cidade. Quando Davi e seus soldados chegam àquele lugar, eles se deparam com esse quadro, um quadro completamente desfavorável, um quadro que apontava para uma insegurança, o medo, porque insegurança por quê? Insegurança de saber o que tinha acontecido e o medo de ter acontecido pior. Eles não sabiam onde estavam as mulheres, os filhos. A Bíblia fala que aquele grupo de guerreiros, aqueles homens valentes, a Bíblia diz que eles começaram a chorar. Choraram até não ter mais forças. Olha, queridos, que quadro negativo, olha que situação. O rei Davi, esse homem conhecido, né, como um grande guerreiro, ele e seus soldados agora estavam reféns de uma situação onde nem toda bravura e valentia pôde guardar sua casa, sua família. E a Bíblia fala que eles choraram até perder as forças, mas não para por aí. O quadro já era negativo, mas agora um outro quadro se apresenta. Qual? O quadro em que até aqueles que eram aliados de Davi agora começam a cogitarem a possibilidade de apedrejá-lo. Em tempos de crise e de dificuldade, querido, as pessoas muitas das vezes não buscam resolver os problemas, elas buscam achar um culpado. E, logicamente, quem era o culpado da história? Davi, porque era o líder deles. Imagina a angústia do coração de Davi. Suas duas mulheres, seus filhos também estavam no pacote. Além de chorar, além de passar por esse vale, ele ainda tem que aguentar ou suportar a deslealdade e infidelidade de seus companheiros. Davi, nesse tempo de crise, nessa situação completamente desfavorável, diz que depois de chorar, depois de se angustiar muito, diz que ele se fortaleceu no Senhor. E ele busca orientação de Deus para resolver o problema. Dentro desse contexto, eu quero destacar algumas coisas que precisamos fazer num tempo de crise para poder sairmos dela. Essa foi a palavra que o Senhor gerou dentro de mim. Porque num tempo de dificuldade, é normal as pessoas correrem de um lado para o outro desorientadas. É comum as pessoas entrarem por um caminho, né, de rebelião, entrarem por um caminho contrário à vontade de Deus. Mas vamos ver aqui dentro do texto qual foi a postura de Davi diante de um quadro como esse. A primeira coisa que precisamos fazer num tempo de crise é nos deixar tocar pela crise. Porque às vezes, eu digo isso porque no decorrer da nossa caminhada a gente encontra com pessoas que a casa está no chão, mas ela está ostentando uma posição de super espiritual, sabe? A Bíblia fala que Davi chorou, ele estava junto com aqueles homens chorando. E era líder deles. Significa o quê? Que o choro, a tristeza, faz parte da vida de um guerreiro. Davi, ele constatando os fatos de que sua família estava nas mãos dos inimigos, ele chora tanto quanto os outros. Ele se deixou tocar, ele não se ostentou em cima de um título de líder.
e achou que o choro dele iria tirar a credibilidade dele ou a autoridade de líder sobre eles. Não. Ele se deixou tocar pelo problema, chorou, demonstrou a sua humanidade, demonstrou que, embora sendo guerreiro e líder sobre aqueles homens, ele também tinha sentimento, ele também estava debaixo do mesmo saque, do mesmo roubo. E sabe o que é mais lindo? Isso não tirou de Davi a credibilidade. Isso não fez de Davi um líder fraco. Isso não fez de Davi um homem vulnerável, um homem desrespeitoso diante dos seus liderados. Às vezes eu fico assim muito chocada de ver atitudes de algumas pessoas que querem se ostentar em cima de uma posição que ocupa e nunca chora, nunca demonstram fraqueza. Ontem, em casa, orando, me veio uma palavra no meu coração, que os líderes mais fortes são os mais fracos. Os líderes mais conquistadores serão os mais dependentes. Os líderes mais imponentes, que experimentarão de uma grande revelação de Deus, são os líderes mais humildes e quebrantados. Davi chorou como seus companheiros. Segundo ponto que devemos assumir diante de uma crise. Então, o primeiro é se deixar tocar pela crise. Deixa a sua humanidade aparecer, isso não é vergonha. Dependa de Deus. Se mostre igual. Precisa mostrar que você é super santo, quase um semideus. Tira isso da tua mente, querido. As pessoas não querem caminhar com líderes que estão a quilômetros de distância. Não, querem pessoas que se identifiquem. E dentro desse particular, eu queria até contar uma experiência. Eu fui criada em um lar onde muita violência, meu pai não conhecia Jesus, nem minha mãe. Eu cresci dentro de um lar onde eu não tinha visto minha mãe chorar. Minha mãe sempre demonstrou muita força, muita dureza e eu não me lembro da infância de vê-la chorar. Eu fui vê-la chorar já no final de sua vida, quando já não havia mais força ou resistência, e aí ela demonstrou fraqueza, mas o valor de uma lágrima já tinha ido embora. Já era tarde demais. E eu te dou esse conselho, se você quer ser grande diante de Deus e diante dos seus liderados, não ostente em cima de uma posição super, mega, hiper espiritual. Tá bem? Segundo ponto, qual é? É buscar orientação do Senhor para tomar atitude. Não faça nada sem que Deus te oriente. Depois de chorar, depois de se angustiar, Davi se fortaleceu no Senhor. Não se fortaleceu na carne, não se fortaleceu na liderança que ele ministrava sobre aqueles homens, ele se fortaleceu no Senhor e foi buscar orientação do Senhor. Foi orar, foi perguntar a Deus, Deus, o que eu faço? Se eu perseguir esses inimigos, eu os alcançarei? E se eu for, o Senhor os entregará nas minhas mãos? Queridos, não podemos dar um passo sem que o Senhor nos direcione. Em tempos de crise, eu tenho visto pessoas baterem cabeça, aqui e ali, saem debaixo de cobertura, assumem uma posição rebelde. Eu confiei em Deus, Deus não fez, agora quem vai fazer sou eu. Entram por um caminho que está extremamente na contramão do que Deus tem, do que Deus é. Então, segundo passo, ao assumir diante da crise, não faça nada sem que o Senhor te direcione. Amém? Terceiro passo, dentro desse tempo de crise, o que podemos fazer é tomar atitude. Depois de buscar orientação a Deus, depois de ter a direção de Deus, aí, meu irmão, arregace as mangas e tome atitude. Se levante para resolver o problema. Deus já havia o abençoado e o autorizado a ir. Então agora era a hora dele ir. E Davi então reúne seus soldados, acredito que todos montam no cavalo, a lágrima indo, o rosto molhado de lágrima. Deus já havia liberado para eles irem
resgatar os cativos, e eles vão, e no meio do caminho acontece algo que para mim é extremamente importante. Eu fiquei assim muito ministrada pelo Senhor. Eles vão cavalgando em direção, tinham um alvo, eles tinham uma meta, eles tinham foco, era ir lá e resgatar tudo que era deles. E eles chegam num ribeiro, o ribeiro de Besor. Chegando naquele ribeiro, 200 daqueles soldados não tiveram condição de passar adiante. Eles estavam cansados demais para atravessar o ribeiro. E ali, Davi permite que aqueles 200 homens fiquem do outro lado do ribeiro e ele, 400, atravessam rumo ao alvo que estava diante deles. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar. Nessa corrida em direção à resolução do problema, nós precisamos ter sensibilidade para perceber que nem todos que estão do nosso lado terão a estrutura, ou estarão preparados, ou conseguirão nos acompanhar o nosso ritmo. Às vezes nós achamos que pelo fato de ser soldado, pelo fato de ser guerreiro, Davi poderia impor para aqueles homens: vocês são guerreiros, reajam, as mulheres e os filhos de vocês também estão lá. Só que Davi não agiu assim. Davi entendeu e respeitou a estrutura, a condição daqueles 200 homens. Não impôs, sobre eles um jugo que eles não podiam carregar. Ele respeitou. Então vocês ficam e nós vamos. Queridos, isso é fundamental no exercício que temos aí de liderança, nesse processo de lidar com as pessoas. Às vezes estamos impondo para pessoas posições que elas não conseguem. E nós estamos frustrados porque elas não conseguiram, mas na verdade a culpa é nossa, que não estamos conhecendo os nossos liderados. Aqueles 200 homens, eles não deixaram de ser valentes porque estavam cansados. E nem por isso Davi cobrou deles aquilo que eles não podiam dar. Davi respeitou. Respeite os limites das pessoas. Eu tenho certeza que todos nós temos verdadeiros valentes do nosso lado. Mas muitas das vezes nós não conseguimos enxergar o limite. Nós não conseguimos respeitar o limite e a estrutura de cada um deles. Se queremos efetuar grandes conquistas, precisaremos conhecer e respeitar os nossos liderados. Davi permitiu: fiquem aqui, e eu e os que têm estrutura, que estão, que não estão tão cansados quanto vocês, vão comigo, fiquem aqui. Os deixou do outro lado do ribeiro com as bagagens. Em outras palavras, falou: eu posso ver assim, tá bom, vocês estão cansados, fiquem aqui, tomem conta das bagagens, orem por nós, interceda diante de Deus por nós enquanto nós vamos nessa missão. Às vezes, no meio da guerra, no meio da crise, nós vamos precisar, liberar algumas pessoas para ficarem só orando e não ir para o campo. Se aqueles 200 homens fossem, talvez eles teriam sido dizimados lá na hora da batalha. Não é isso? Aí, Davi e os 400 vão. O foco era chegar aos amalequitas. Agora, no meio do caminho, uma outra situação. Eles encontram um egípcio caído. Pegam aquele homem, isso está registrado no verso 9, 10 e 11. Pegam aquele homem egípcio e trazem, levam-o até a Davi. E ali diz a palavra de Deus que Davi alimentou, deu bebida, ou seja, deu água para aquele homem. E ele, quando ele se fortaleceu, Davi perguntou: de onde você vem? Quem é você? E aquele egípcio responde: eu sou um egípcio. Há 3 dias eu fiquei doente e o meu senhor me abandonou. Nós invadimos a cidade de Ziclag, incendiamos tudo e eu, no meio do percurso, no meio do caminho, adoeci e o meu senhor me abandonou. Queridos, que coisa!
Se Davi não tivesse amor e misericórdia suficiente, ele teria atropelado aquele egípcio, porque afinal de contas, quem era aquele homem, aquele escravo, no meio do caminho? Davi, porém, para o seu percurso para alimentar, para dar água, para fortalecer o fraco. E aí, ainda diante dessa atitude, ele descobriu algo que era fundamental em sua conquista. Porque aquele egípcio, ele entrega a planta na mão de Davi. Imagina o semblante de Davi quando ele disse: eu, meu senhor, os amalequitas, nós invadimos a cidade que aquele egípcio estava falando, era a cidade de Davi. Davi poderia ali mesmo sacar a espada e matar aquele homem. Mas a Bíblia fala que Davi perguntou: você me leva até eles? E aquele egípcio fala: se o Senhor me promete, me jura que não vai me matar ou me entregar na mão do meu Senhor? Queridos, terceiro ponto, acho que é o terceiro ou quarto, não me lembro muito bem, mas o ponto seguinte é: em busca da resolução dos nossos problemas, nós não podemos ignorar as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Aquele homem estava jogado ali porque o seu Senhor não teve amor e misericórdia. Aquele escravo só prestava para o seu Senhor enquanto ele estava saudável. Mas quando a enfermidade o assolou, não prestou mais e foi jogado fora. E Davi vem atrás e 3 dias à frente, melhor dizendo, encontra aquele homem caído. Davi, então, debaixo da orientação daquele egípcio, olha como que Deus faz as coisas. Olha, querido, Davi estava focado, o alvo era achar os amalequitas, os inimigos, tomar tudo de volta, mas Davi foi sensível. Davi teve amor e misericórdia pelo caído no caminho. Será que eu e você, em busca dos nossos alvos pessoais, nós estamos dando valor e alimentando aqueles que estão famintos e caídos no caminho? Isso demonstra amor, isso demonstra misericórdia. Nós não podemos ficarmos cegos, meu grupo tem que multiplicar, eu tenho que, estruturar meu setor, meu irmão, em nome de Jesus, esse é o alvo de todos nós, porque todas as nossas igrejas, eu acredito que estão vivendo a mesma situação, de desafio. Em alguns aspectos nós percebemos sim que as coisas estão estagnadas, mas em busca de mudarmos esse quadro, nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor valoriza. E quer saber a verdade? Aquele egípcio era apenas um escravo, não tinha valor nenhum. Mas com ele estava um segredo, que se Davi não tivesse parado para alimentá-lo, Davi não saberia onde estavam os inimigos e não poderia alcançá-los. Olha que mistério! Às vezes estamos passando por cima de situações e ignorando coisas e pessoas que o segredo está na mão delas. Elas serão instrumentos de Deus para viabilizar, para facilitar o processo. Nós não podemos ficar obcecados, em cima das nossas próprias questões e fechar os olhos para as situações que nos aparecem no meio do caminho. Olha, encontrou um escravo, jogado, doente, passa por cima e vamos embora. Quem é esse homem no meio do caminho? Não, alimenta, dê bolo, passas, olha que banquete. O homem se fortalece e entrega o ouro. Meu Deus! Se nós formos mais sensíveis, mais amorosos e misericordiosos, será que o Senhor não... será que o que estamos vivendo hoje, a gente já não teria encontrado o segredo da vitória? Eu acho que em alguns aspectos a gente está muito carnal, muito humano, muito cheio, cheios, de nós mesmos. Não temos, às vezes, olhos para enxergar quem senta do nosso lado na igreja. Como teremos olhos para enxergar quem está caído no meio do caminho? Queridos, essa palavra fica como um alerta para você e para mim.
Outro ponto que eu quero falar é que então aquele egípcio deu a planta, né? Falou aonde os inimigos estavam. Davi se acampa, fica esperando, e diz a palavra de Deus que no dia seguinte Davi invadiu o acampamento dos inimigos. O que foi que Davi fez? Davi matou todos eles, não sobrou um. Oh, glória! Não sobrou um para contar história. Que grande vitória! Recuperou tudo que eles haviam roubado e ainda recuperou muito mais. Os despojos de todos os inimigos veio para Davi. Olha que festa, olha que banquete. Aí acontece um outro ponto que é importante dizer. No verso 21, quando eles estão lá administrando, juntando os bens, aqueles 400 homens que estavam com Davi, eles resistiram a Davi, por quê? Porque Davi falou em dividir em partes iguais todos os bens, incluindo aqueles 200 que tinham ficado lá atrás. Quando aqueles 400 homens ouviram Davi dizer que os despojos seriam divididos em partes iguais, eles se levantaram e falaram, não, eles não vieram, como vão ter a mesma, a mesma medida que nós? Davi respondeu àqueles homens, porque um espírito de egoísmo, um espírito de disputa, rivalidade, começou a imperar no meio de seus soldados. Foi um grande livramento, era um dia de vitória, o choro já havia passado, agora eles estavam com muitos despojos nas mãos. E aí um espírito de contrário entra no meio. Aqueles 400 homens resistem, batem de frente ou não concordam que Davi divida os despojos em partes iguais, incluindo aqueles 200. Lembram dos 200 cansados que ficaram lá atrás? Davi decide dividir os despojos igualmente entre eles. E imagino que houve entre eles ali um bate-boca e Davi se levanta e fala assim, verso 23 do capítulo 30. Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com vocês, com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com as bagagens será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto, uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Olha que coisa! Meu Deus! Aqueles 200 que ficaram lá atrás, cansados, guardando as bagagens, intercedendo, agora recebe partes iguais de quem também havia estado na batalha. Isso é generosidade, isso é amor. Isso é reconhecer o valor das pessoas e é realmente, ter um coração cheio do Espírito Santo. O meu clamor nesses dias é que o Espírito Santo, nos alinhe com o seu coração. Revele a nós a sua essência, quem de fato ele é. Eu não consigo ver o Espírito Santo arrogante, eu não consigo ver o Espírito Santo exercendo um senso de justiça, um egoísmo, não. Eu vejo o Espírito Santo amoroso, generoso, misericordioso, pronto a estender a mão ao caído. Ai, que coisa linda. Aí, eles pegam todos os despojos, vão para a cidade. Chegando lá, o que Davi faz? Davi pega uma porção de presentes e dá muitos presentes às autoridades por onde ele havia passado. Isso está registrado aqui no verso 27. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, Ramote do Negueb, enfim, aí diz aqui no último versículo, 31, diz, e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado.
Davi, dos despojos dos inimigos, ele ainda presentia as autoridades, as quais todas as cidades por onde ele havia passado. Meu Deus, que rei é esse, que consegue unir ouro e cinza, realeza, autoridade, mas também quebrantamento e humilhação? Que rei é esse que consegue unir a autoridade, mas ao mesmo tempo coração de servo? Ele conseguiu em um coração unir essas duas coisas, humildade com autoridade, realeza e cinza, posição elevada, mas posição de servo. Que essa história, no meio de uma crise como a que ele enfrentou, nós possamos ter essa mesma postura. Primeiro, deixar a crise nos tocar, porque nós não somos semideuses. Amém? Segundo, buscar orientação do Senhor. Se Deus não te falar, não faça nada, mesmo que a crise continue. Não dê um passo sem que o Senhor te oriente. Terceira coisa, realmente tomar atitude mediante a palavra que Deus liberar. Quarta coisa, respeitar o posicionamento, a estrutura, a condição dos liderados, aquelas pessoas que estão à sua volta. Em nome de Jesus, se for para eles ficarem guardando as bagagens, deixa-os. Você não será derrotado por isso. Quinta coisa, alimentar aqueles que você vai encontrar no caminho em busca da resolução do problema. Ele poderia ter pensado assim, mas vai atrasar. Se a gente para aqui, alimenta, é um tempo perdido, né? Mas não, perdeu tempo, se foi o caso, para alimentar alguém que ele nem sabia, mas que tinha um grande segredo a revelar. Alimente as pessoas que você vai encontrar pelo caminho. Não fique obcecado em resolver só os seus problemas. Tem muita gente no meio dessa trajetória aí, querendo alimento, aconchego. E quem sabe não vai ser essas pessoas que vão te dar a chave mestra, que vai abrir a porta de um grande avivamento, de um grande tesouro. Outra coisa, ao tomar posse dos despojos, tenha um coração justo e generoso, divida em partes iguais, honre tanto aquele que estava contigo na batalha, quanto aqueles que não puderam estar. Generosidade, amor. E por último, tenha um coração grato, honroso e respeitoso. Um coração que reconhece o valor das autoridades acima, porque depois de vencer e pegar tudo, ele envia presentes às autoridades por onde ele havia passado. Era um homem que podia exercer autoridade porque ele andava debaixo de autoridade. Autoridade divina, mas também autoridade terrena. Eu quero deixar essa palavra para você. Te agradeço pelo tempo aí comigo. E eu quero terminar esse Tadel orando, pedindo a Deus que o Senhor, assim, gere dentro de nós características e atitudes que se pareçam com o Espírito Santo. Amém? Esse é o nosso alvo. Estamos vivendo aí tempo de vale em alguns aspectos, mas temos crido que o Senhor é por nós e logo, logo sairemos do vale, subiremos o monte, as multiplicações virão, crescimento e pá. Deus é por nós. Amém? Eu quero encerrar orando, peço que você abaixe sua cabeça, deixo agora também na mão dos líderes para criar agora uma atmosfera de quebrantamento, de renovação de aliança, de posicionamento, amém? E quero deixar um beijão aí no coração de todos vocês. Pai, obrigado. Obrigado, peço que essa palavra possa realmente, Senhor, ministrar os corações como ministrou o meu. E que possamos, cada dia, Senhor, buscar mais, caminhar de forma alinhada com o Senhor. Desde já te agradeço por tudo que o Senhor já fez nesse Tadel, no nome de Jesus. Um beijo e até a próxima, né? Tchau!